carinhoso para você que segue com a nossa programação aqui no Falando Nisso, com a Band Vale até as 2h da tarde. Como o Lucas falou, esse é o tema principal aqui do Falando Nisso. Pode mandar sua dúvida, a sua pergunta, a sua foto também, que a gente divulga aqui, sempre pelo nosso WhatsApp. O Falando Nisso também tem outros destaques. Bora ver? O Falando Nisso está no ar. Psyllium, consumo com orientação. Mesmo sendo uma fibra natural, o Psyllium pode causar efeitos colaterais se for ingerido em excesso. Por isso é recomendada a orientação de um médico ou nutricionista para saber a quantidade certa para o consumo. Hoje no estúdio vamos cuidar da saúde da pele com a Vale Infusões. Vamos ver também os destaques da internet e as notícias da nossa região direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 17 de junho, o Falando Nisso começou. Deixa eu dar meu boa tarde para você em casa. Que delícia ter sua companhia, viu? Obrigado. Sempre é muito bom a gente começar a nossa tarde juntinho. E tem uma mensagem para você refletir. E essa pode ser muito incômoda, mas é uma verdade. O que você precisa mudar em você não depende dos outros de maneira alguma. Isso mesmo, as mudanças internas são totalmente responsabilidade da própria pessoa. Ou seja, da gente. Se a gente tem essa consciência, a gente tem que mudar, né? O outro pode até ajudar nesse processo, entender esse amadurecimento, mas depende da iniciativa vindo da gente, do nosso coração. Vamos lá então para os nossos sorteios, que você pode participar pelo @Falando Nisso Band. Tá esperando aí para vocês. Olha só, tem uma mala da Sicredi para você concorrer, muito bonita. Tem também pela Ortovip essa escova muito legal da Oraljet, completinha, para você cuidar muito bem da sua saúde bucal. E o outro prêmio que você pode concorrer está aqui no nosso Instagram da Polipet, um kit com itens para você e também para o seu bichinho de estimação. E aí todas as informações para você participar dos sorteios estão aí no @Falando Nisso Band. A gente vai fazer o sorteio, gente, no final desse mês, tá? Vai ser sexta-feira, dia 27 de junho. A gente sempre lembra que é o seguinte, ó. Ganhou o prêmio da Polipet, você precisa vir aqui em São José, na TV Band Vale, para poder retirar esse prêmio. O prêmio da Ortovip, aí sim é um pouquinho diferente, você vai direto lá na clínica, fica na Avenida Rio Branco, aqui em São José dos Campos, para poder não só retirar a Oraljet, mas também ter uma aula de como usar essa escova elétrica da melhor maneira possível para você ter um sorriso bem bonito. E também a mala da Sicredi. Ganhou, você vem aqui na Band e retira aqui também na nossa sede, tá bom? Boa sorte para você que participar. Hoje a gente vai ter um programa bem animado e diferente, tá bom? Vários convidados e a gente começa com o assunto que a gente já comentou com vocês sobre doenças de pele, inflamatórias no inverno, e também tem uma perguntinha da enquete, que é para a gente conhecer um pouquinho mais você relacionado a esse assunto, tá bom? Uma das maneiras que você participa do programa. Pelo nosso WhatsApp 12 997 16 7989, você responde essa perguntinha. Você costuma ter mais problemas de pele no inverno? Hashtag sim, tudo juntinho, ou hashtag não. Se sim, comente com a gente. O que você tem? Até para a doutora auxiliar você e também tirar suas dúvidas. Quem tem alguma coisinha sabe que alguns problemas de pele acabam piorando mesmo agora, né? Com essas temperaturas mais baixas no inverno, exatamente por causa da água quente, que a gente comentou junto com a Fernanda sobre a questão do banho, que muitas vezes passa do ponto. É verdade. Fica extremamente quente, sai até vapor, assim, não, né? No verão, às vezes a água. pessoa toma banho rápido. No inverno, até o banho fica mais longo. Porque verdade. tá quentinho, tá gostoso. Tem preguiça Aí de você sair. abusa. Sai do banho todo vermelho até, né, gente? Imagina. Então, hoje a gente, além de esclarecer dúvidas, a gente vai falar também sobre o Junho Verde, que é mês de conscientização de uma doença inflamatória de pele, tem um nome diferente e muitas vezes você acha que é uma coisa e é outra. Alerta para hidradenite supurativa. Hidradenite supurativa, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa doença. Vamos aprender juntos aqui, né, no Falando Nisso? Hoje a nossa convidada é a dermatologista, a doutora Fernanda Caldeira. Ela é parceira da Vale Infusões e vai conversar com a gente
sobre esse tema que é importante para esse mês de conscientização, né, doutora? Exatamente. Boa tarde. Boa tarde, é um nome complicado, mas que traduz bastante sobre a doença, que é a hidradenite, né? O it, todo mundo sabe que tem a ver com inflamação, e supurativa lembra secreção, né? Secreção purulenta, né? Que é bem característico desse tipo de patologia, uma doença crônica do folículo do pelo, né? Diferente de foliculite, que é muito, as pessoas confundem muito com foliculite, e às vezes é uma hidradenite no estágio inicial. E a foliculite, na maioria dos casos, está associada à inflamação também da região, mas com encravamento do pelo, que é diferente. Então a gente quer conversar com você, nossa amiga e amigo, que volta e meia fala, nossa, estou com feridinha de novo aqui no pelo, eu acho que é foliculite. Se você vê que é tudo muito recorrente, atenção para esse nome difícil de falar, hidradenite supurativa. Até para a doutora já explicar então o que é um probleminha que a pessoa tem no folículo, ou seja, vai aparecer onde tem pelinho, na barba, nas axilas, né, doutora? Sim, a principal característica é a recorrência, né? Ela é em surtos, em crises, geralmente de 2 a mais crises no intervalo de 6 meses, e ela tem predileção por alguns lugares, que é onde tem mais pelo, é uma doença do folículo. Então, axila, virilha, região de glúteo, interno de coxa, região de atrito também é bastante comum. Doutora, já que a gente está relacionando isso, claro que são coisas diferentes, a foliculite da hidradenite, né, a supurativa. Sim. Mas o que pode causar isso? Por exemplo, a questão da depilação pode ser algo que desencadeia essa doença ou não tem nada a ver? Pelo contrário, a depilação a laser, no caso, né, o raspar o pelo ou qualquer outro método, pode ser um incentivo, mas a depilação a laser é um dos pilares do tratamento. Olha! Exatamente. Né, os pilares são a higienização, que tem que ser um pouco maior nesses pacientes. Estudos demonstram que a epilação a laser melhora muito, tanto as formas graves, e eles espaçam as crises. Não vai curar o paciente, mas há um espaçamento das crises e é uma doença do folículo. Eu tirei o folículo, então provavelmente eu não vou ter lesões novas. Então, diminui a incidência de lesões novas quando existe a depilação a laser. Então, é um dos pilares do tratamento. Né? Ela é uma doença crônica, autoinflamatória, genética. Não se pega e também não se transmite. Ela pode ser genética, ela é considerada uma doença genética porque tem um histórico familiar, mas ela não é passada de pai para filho, por exemplo, de mãe para filho. E nem de pessoa para pessoa também. E nem de pessoa para pessoa, ela não é contagiosa. A gente vê a ferida e muitas vezes até fica assim, então não passa, tá, gente? Doutora, vamos entender como que é feito o diagnóstico, até porque aqui a gente está comentando, né, que parece muito com essa foliculite, que é algo meio comum, né? A gente já meio que entender quem já não teve, né, foliculite. Sim. Como entender esse diagnóstico? Como diferenciar? É o médico que precisa ver? Sim. Como eu já tinha comentado com você lá nos bastidores, o diagnóstico correto, tem estudos para isso mostrando que para chegar a um diagnóstico o paciente pode demorar até 12 anos, de 5 a 12 anos para chegar no diagnóstico. Isso é uma hidradenite. O que acontece? O paciente tem lesões mais leves e ele acaba procurando ou o ginecologista, ou clínico geral, ou principalmente em casos avançados, ele vai, estou com muita dor ou com muita secreção, ele vai no pronto-socorro. Então não chega para a gente. Quando chega para a gente já passaram-se anos e o paciente está no estágio mais avançado, nesse inflama, desinflama, forma fibrose. Em casos extremos pode perder até o movimento dos membros por conta da formação de fibrose. Então assim, o diagnóstico é essencialmente clínico. Alguns exames, principalmente de imagem, pode auxiliar a gente. Por exemplo, o ultrassom dermatológico a gente usa muito, tanto em alguns casos para auxiliar no diagnóstico, como no tratamento e na evolução do tratamento que a gente está fazendo, né? Porque às vezes é um iceberg, às vezes você olha numa axila, você acha que é uma foliculite, na dúvida, o paciente fala, eu estou tendo isso toda hora, vamos fazer um ultrassom para ver? Às vezes por baixo da pele a gente encontra um mundo de hidradenite e por fora é só uma inflamaçãozinha que parece uma foliculite. Em alguns casos isso pode acontecer, então esses exames eles não vão fazer o diagnóstico, mas eles auxiliam bastante. É por isso que
começou a ficar recorrente, como a doutora disse, tem que procurar, né? Tem que procurar um dermatologista, uma ajuda para fazer esses exames e fazer o diagnóstico correto. Ó, lembrando que no programa de hoje você pode e deve participar junto com a gente. A gente sempre gosta de dar um agrado, um presente para vocês, que é um par de convites para o Cinemark que a gente sorteia no final do programa de hoje, combinado? Então você pode colocar sua pergunta para a doutora e também coloque hashtag falando nisso, tá bom? Que a gente vai fazer o sorteio. Doutora, a gente falou então sobre a questão do diagnóstico, mas dando a doença, né? Qual é o tratamento ou quais são os tratamentos, além do laser, que a gente já sabe que é algo positivo? Sim. O tratamento sempre vai depender da gravidade e da resposta individual de cada um. Tem paciente que responde bem a uma droga e outro responde a outra. Então, assim, não existe uma receita de bolo. O que tem de receita de bolo, que é um consenso, é a higiene local, o uso do laser, nos casos que o paciente tem acesso, e duas condições específicas, que é a obesidade, né? 50% dos pacientes de hidradenite, que a gente chama carinhosamente de HS, eles estão acima do peso, né? A obesidade é uma condição inflamatória que favorece outras doenças inflamatórias e principalmente tem a questão do atrito. Os pacientes que estão acima do peso têm muita lesão interna de coxa por conta do atrito e do abafamento. Então, a orientação, a perda de peso, a dieta, a atividade física, às vezes sem medicação o paciente já tem uma melhora importante. E outra condição é o tabagismo. É uma das doenças que está mais interligada ao uso do cigarro. O paciente também para de fumar, a melhora é muito grande. O tabagismo está associado a formas graves e à persistência das lesões. Fora isso, o uso de antibiótico quando tem infecção associada e os medicamentos específicos, que são os imunobiológicos, que são específicos para a hidradenite. A gente tem disponível 2 no mercado. Eles são disponíveis, um deles disponível no SUS e os outros 2 no mercado privado, onde os convênios fazem a cobertura. Inclusive, gente, na Vale Infusões tem um número considerável de pacientes aqui em São José dos Campos tratando hidradenite. Algo que a gente pensa que está tão distante. E sim, tem gente perto da gente que está fazendo tratamento junto à Vale Infusões. Caso você perceba isso, tá bom? A Vale Infusões você pode marcar consulta também. Não apenas fazer lá o tratamento, mas marcar consulta até para ter o diagnóstico, tá bom? O contato aqui do @Vale Infusões no Instagram. Tem tudo, endereço, WhatsApp ali também. Você vai no link ali, ó, da bio, não tem erro. Você consegue conversar com eles diretamente e tirar suas dúvidas também, tá bom? @Vale Infusões. A gente já volta para falar um pouquinho desse tratamento junto à Vale Infusões. É rapidinho, não sai daí. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Oi pessoal, estamos preparando o Band Cidade desta noite, logo mais a partir das 10:07. Eu chego com os principais fatos da nossa região. Informação e prestação de serviços. Esportes, economia, cultura, política, as ocorrências policiais e a credibilidade do jornalismo da Band. Você me faz companhia, movimento das estradas e a sua participação comigo é pelo 99716-8021. Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Quando o seu corpo pede mais, o que você entrega a ele faz toda a diferença. Chegou o Highway Serra Mar, o iogurte com 15 gramas de proteína, 0 açúcar, 0 lactose e com sabores irresistíveis. É mais do que um whey. É combustível para quem se movimenta, para quem busca mais saúde, mais desempenho e mais sabor. Seu corpo, seu melhor desempenho. Highway Serra Mar, a bebida dos campeões. Olha que lindo, gente, uma tarde ensolarada na Basílica de Aparecida, em Aparecida, sem nuvens no céu, que gostoso, tá quentinho lá nesse momento. 25 graus de temperatura, sem probabilidade de chuva para hoje. Para amanhã, os termômetros sobem um tiquinho só, 26 graus de máxima, e vai ser uma semana realmente de tempo estável, inclusive até sábado.
tá bom? Olha que gostoso para quem for visitar a Basílica, para quem for bater perna em Aparecida. Vai ser uma semana bem gostosa mesmo para aproveitar. Agora a gente volta aqui para falar com você e dar uma dica, né, sobre saúde bucal, mais especificamente a saúde, gente, da gengiva. Vou te fazer uma pergunta para você que está assistindo falando nisso. Durante a sua escovação ou quando você usa o fio dental, sua gengiva já sangrou? Gente, será que isso é normal? Às vezes, se tem recorrente, isso acaba normalizando. Quem vai responder pra gente aqui é o Dr. Otávio Fonseca da Ortovip. Doutor, seja bem-vindo, que bom ter você aqui. A gente sempre fala muito de dente, mas da gengiva a gente acaba esquecendo, né? Sangrou na hora que passa o fio dental, doutor. É normal ou não? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está nos assistindo. O sangramento é um sinal, né, Lucas? Se ele é persistente, você escova o dente, ou mesmo espontaneamente, usando o fio dental e observa esse sangramento, a gengiva está um pouquinho mais avermelhada, é um sinal de que alguma coisa não pode estar bem ali, né? Aí nós temos que verificar isso através de uma consulta, verificar se é um problema relacionado a alguma restauração ou falta de acúmulo de cálculo, etc. Aí é um caso um pouquinho mais avançado nessa foto, que é a periodontite, que é o próximo estágio da gengivite, né? Você tem inflamação gengival. Quando essa inflamação começa a atingir a parte óssea do dente, né, que circunda o dente, aí nós chamamos de periodontite, aí cria-se bolsa e tal, é um estágio mais avançado e grave da doença gengivite. Olha só, doutor, essa doença, né, a doença da gengiva, o que ela pode causar? Quais são os perigos para quem tem isso? Bom, no seu estágio inicial, a gente fica mais tranquilo, né? Desde que você perceba o sangramento e procure ajuda, legal. Mas quando evolui para uma periodontite, né, você tem ali um estágio inflamatório. Nesse local você tem a produção de avisos para o seu corpo, né, que nós chamamos de citocinas, que pode interferir em outras regiões do nosso corpo. E também tem a possibilidade, né, das bactérias que frequentam esse meio de entrar na corrente sanguínea e começar a habitar órgãos importantes, né? Os órgãos que essas células, que as bactérias gostam, órgãos bem irrigados, coração, sistema nervoso central, enfim, a gente tem que tomar cuidado, porque você pode ter uma pneumonia, você pode ter uma cardiopatia, você pode ter um problema de infecção cerebral com bactérias de origem da boca. É muito sério, né, gente? Quando a gente comenta aqui no programa que a saúde começa pela boca, é por isso. É muito importante esse alerta, porque quando a gente fala de saúde bucal, pensa muito, na verdade, nos dentes, mas a gengiva também é algo importante. E sobre o tratamento para esses problemas, doutor, o que pode ser feito? A gente olha a imagem e fica até impressionado. Tem como voltar tudo, ficar bonitinho, perfeitinho, saudável? Tem, claro que tem, Lucas. Tudo tem jeito, né? Cada momento, cada estágio da doença vai requerer tratamento, né? Mas o mais simples de tudo é ter uma boa técnica de higiene, né? Que a gente está vendo ali. Se você escova os dentes de forma correta, né? De uma boa técnica, usa o fio dental, já é a melhor prevenção possível, né? A mais barata, enfim. E visitar o cirurgião dentista a cada 6 meses, porque sempre vai haver o acúmulo de cálculo, né? O tártaro. Não tem como você não formar. Cada um vai formar numa quantidade e numa velocidade. Isso é individual. Mas aí sim, procurar o cirurgião dentista, ele vai fazer a remoção com ultrassom, enfim, cada um com a sua técnica. Esse é a melhor condição, que é a prevenção. E, obviamente, se você observou que você tem algum sangramento espontâneo, etc., vocês têm que realmente procurar a ajuda do profissional cirurgião dentista. Esse é um caso clínico bem grave, né? Observa que o estrago que houve nessa paciente, né? Com cárie, problemas relacionados à periodontite, gengivite, ela perdeu os dentes, enfim. Esse é o caso. Depois foi feita a reabilitação dela completa com prótese sobre implantes. Legal, doutor. E se você quiser uma consulta especializada para fazer uma avaliação realmente, né, da sua saúde bucal, tá aqui, olha, o telefone da Ortovip para você conversar com eles e marcar uma consulta. Doutor, a gente agradece, viu, mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos uma excelente semana. Saúde e paz. Perfeito, viu? Doutora Silmara, daqui a pouquinho eu tô aí na Ortovip. Hoje eu tô lá, viu, gente? Fazendo todo o cuidado com o meu dente também, com a melhor equipe que existe, né? Mudar um pouquinho de assunto e falar de uma fibra importada, que é a queridinha do momento. Geralmente quem quer emagrecer tá usando. Pois é, ela é conhecida, chamada de psyllium. Quase é psil, quase isso. Psyllium, gente. Mas só deve ser consumida com a orientação de especialistas, é o que a gente vai ver agora. Comer alimentos ricos em fibras já faz parte do dia a dia do Laércio. No café da manhã a gente coloca granola, mais frutas, né?
faz um mix ali. Nas lojas de produtos naturais, uma fibra em especial vem sendo cada vez mais procurada. É o Psyllium. Geralmente as pessoas têm dúvida, principalmente em relação à origem, né? Que ele é um produto que ele não é comum, não é natural aqui do Brasil, ele é importado. Geralmente eles pedem como usar, né? Esse gráfico da sala digital Band Google mostra o aumento nas buscas pelo produto na internet. Nos últimos 5 anos, a procura triplicou. Conhecido por ajudar no funcionamento do intestino e no equilíbrio dos níveis de colesterol, muitos procuram o Psyllium como alternativa às canetas emagrecedoras, como o Ozempic e o Mounjaro. O psyllium ele é uma fibra, assim como o farelo de aveia, o farelo de trigo. Então, assim, ele não vai fazer nenhum tipo de milagre no seu corpo. Mesmo sendo uma fibra natural, o Psyllium pode causar efeitos colaterais se for ingerido em excesso. Por isso é recomendada a orientação de um médico ou nutricionista para saber a quantidade certa para o consumo. Se sua alimentação não estiver adequada, a barriga pode ficar inchada, você pode ficar constipado. Então, em vez de te ajudar no processo de emagrecimento, ele vai estar te atrapalhando. Ai, gente, é muito sério, né? A gente vê uma novidade que é tomar, mas tem que buscar um profissional mesmo para não fazer coisa errada. Bom, aqui no estúdio a gente fala sobre cuidados com a pele no inverno. Você pode participar com a gente com a enquete, até para conhecer um pouquinho mais você em casa, tá bom? O WhatsApp é 12 997167989. Você costuma ter mais problemas de pele no inverno? Por enquanto, 80% dizendo que sim. O número alto, que serve como alerta também para quem está em casa. Prestar atenção agora nas dicas que a gente vai passar para vocês. E se você também tiver dúvidas, quiser participar mandando sua pergunta, pode mandar. Coloque a hashtag Falando Nisso, tá bom? Tem um par de convites que a gente sorteia no final do programa. Hoje a gente está aqui num bate-papo com a dermatologista, a doutora Fernanda Caldeira. Ela é parceira da Vale Infusões. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre as doenças inflamatórias da pele. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que a gente gravou, doutora. Vamos ver. Estou conversando com a Leila aqui no Açaí Colinas e perguntei para ela qual que é a temperatura da água do banho agora no inverno. 39 graus no meu aquecedor. É muito quente? É gostoso, é confortável. E você percebe que para sua pele causa algum problema? Sim, a gente sempre sai vermelha do banho, né? E precisando hidratar, né? Mas a temperatura mais confortável. Vamos entender com a doutora como que a gente pode cuidar então da pele agora no inverno com a temperatura do banho? Oi, Leila, obrigado pela sua pergunta. Evitar falar que o banho tem que ser morno para frio é impossível. Então, já que ele vai ser quente, a gente orienta que ele seja mais curto. Embora é gostoso, a gente tem que ter esse controle. É o controle da temperatura e do atrito também. As pessoas acham que usar bucha, esponja é interessante, é legal para limpeza, mas não. Ele tira a proteção natural da pele e tende a um ressecamento maior. Se a pessoa já tem um problema de base na pele inflamatória, ele tende a piorar. Então, a temperatura ideal por volta dos 22 graus, que não é grande coisa, mas mesmo, como eu disse, se ele for quente, que ele seja mais curto. E carregar na hidratação também é importante por conta da questão da água quente, ela tira a gordura natural, então exige uma hidratação um pouquinho maior essa época do ano. Vamos então às participações e comentários que estão chegando. Obrigada, viu? Você que está aqui juntinho com a gente, participando todos os dias. Vamos ver a pergunta da Tânia. Ela é de São José, doutora. Ai, que legal. Ela disse que nós somos companhia dela, amigo, à tarde. A gente fica muito feliz, viu, Obrigado. Tânia? Todo ano, no frio, fico com dificuldade de me vestir. Depois de 2 horas agasalhada, já começo a me coçar. Já cheguei a ir ao pronto-socorro, onde recomendaram creme hidratante. Tem alguma coisa que posso fazer para amenizar isso? Olha que interessante, doutora. Bastante. Uma das primeiras coisas que a gente faz as roupas bonitas são as sintéticas, né? Então a gente pede por baixo das roupas sintéticas usar algum tecido de algodão, já que está frio, esse tecido não vai ser exposto, então não precisa ser bonito, usar alguma coisa de algodão por baixo que vai te aquecer e não vai estimular o prurido, né? A coceira geralmente é estimulada, claro, pelo aumento da temperatura, mas por essa falta de troca da pele que acontece quando a gente usa tecido sintético, principalmente o nylon. Olha que interessante. A lã também, que é super comum no inverno, a lã também não deixa a pele respirar, digamos assim, né? Fica esse alerta, essa dica para você, viu? Olha que interessante, como o nosso público é abrangente, a Nayara tem a ver com esse assunto de hoje.
Ela comentando que demorou muitos anos para chegar no diagnóstico da hidradenite e ela foi tratada como furúnculo no início. Como a gente comentou aqui, viu, Nayara? Muita gente confunde. Hoje ela faz tratamento adequado com imunobiológico e acompanhamento multidisciplinar. A indicação de depilação a laser também me ajudou muito. Doutora, é um número alto de brasileiros que tem, não é verdade? Isso, por volta de 900 mil brasileiros, com as formas moderadas a grave, fora os casos leves que a gente não tem essa estatística porque são muito confundidos com outras patologias mais leves, tipo uma acne grave ou uma foliculite, que é o que mais confunde as pessoas. Um beijo para a Nayara, ela é minha paciente. Ai, que legal, Que beijo. legal. Obrigado Beijo. pela participação. E pela audiência, né? Que legal. E realmente, eu dei um Google para dar uma olhadinha em como é, né, a hidradenite, e ela parece no início um furúnculo mesmo. Falei assim, gente, mas tem cara de furúnculo. E é algo, né, que a gente não sabe, é outra coisa. Confunde bastante. Vamos a mais participações. Agora chega uma participação de Tremembé, a Sheila. Um beijo para você, viu? Ah lá, o meu marido tem hidradenite supurativa num grau bem avançado, doutora, ela escreveu. Exato. Aplica, daí ela colocou o nome, adalimumab, a cada 15 dias. É normal não cicatrizar? Provavelmente, é normal, porque ele provavelmente, como eu falei, né, o diagnóstico pode demorar 5, 10 anos para ser feito o diagnóstico. E geralmente, quando é feito, ele já é tardio, o paciente já tem essas lesões fibróticas de cicatrização dessa evolução, de inflama, desinflama, inflama, desinflama. Então, provavelmente, ele entrou com a medicação correta, mas no estágio já mais avançado. Então, até diferenciando do furúnculo, a principal característica clínica, o furúnculo, você drenou, tratou, acabou. A hidradenite não, ela destrói o tecido em volta, então ela deixa marcas, ela vai deixar cicatriz, fibrose. Então, a gente olha e vê. Aconteceu alguma coisa muito inflamatória aqui antes e muitas vezes, diferente do furúnculo. Uma coisa que a doutora destacou comigo antes de começar o programa é do cheiro mesmo. Diz que é um cheiro muito característico desse pus que sai. Então já fica de alerta para você também, que às vezes está tendo de recorrente a foliculite, tem um cheiro um pouquinho mais forte, já busque ajuda da Vale Infusões. Está aí na tela para vocês o @ Vale Infusões. Eles têm os tratamentos, viu, o que você precisa? Tem hidradenite supurativa? Vai lá, gente, porque eles podem cuidar de você da melhor maneira possível. No link aqui você consegue ter acesso deles ao site, também o WhatsApp, não tem erro, tá bom, gente? @ Vale Infusões. Agora, Júnior Bianchini conversa com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. E aí, tudo bem, Lucas? Águida, boa tarde para todo mundo. A gente começa falando hoje de um cara que vem preocupando a gente, ele vem fazendo algumas postagens e a gente fala, gente, ele não tá bem. Justin Bieber. Nossa, Mais uma vez ele fez uma postagem que chamou a nossa atenção. Ele que está com 31 anos, a gente viu ele crescer, né? 31 anos agora. Ele postou um texto. Eu vou ler aqui mais ou menos o que ele quis dizer. As pessoas continuam me dizendo para me curar. Você não acha que se eu pudesse me consertar, eu não já teria feito isso? Eu sei que eu tô quebrado. Eu sei que eu tenho problemas com raiva. Eu passei a vida inteira tentando ser como as pessoas diziam. Como as pessoas queriam que eu fosse. E isso só me deixa mais cansado e mais irritado. Quanto mais eu tento crescer, mais focado em mim eu fico. Então, assim, é um desabafo. Nossa, total. Alguma coisa... Na rede social, isso foi? Ele não... ele vem feito, sei lá, algumas postagens, umas fotos estranhas, assim. Mais uma coisa que ele comentou e que, assim, que dá um certo alívio, é que ele diz que a espiritualidade, a fé, Jesus... tem sido um grande apoio assim, para ele nesse momento. Porque realmente ele tá vendo umas fotos meio sem eu tava vendo aqui, assim, isso né? tudo tá no... Ele postou no feed, viu, gente? Não foi nos stories, não. Você consegue espelhar, Sá? Não sei se te dá trabalho, se é possível fazer isso também. Desculpa se não der, tudo bem, tá? Mas é uma coisa que ficou, porque quando a pessoa posta aqui, fica lá, né? Às vezes a pessoa posta nos stories e apaga, porque não quer que todo mundo veja ou se arrepende. Ele deixou. Mas realmente umas fotos estranhas. E desde criança, né, ele tem essa exposição muito grande, essa cobrança em cima dele. E chega uma hora que a pessoa não aguenta, então ele está sobrecarregado com isso. Ele está sobrecarregado, tentando desabafar, tentando ser ele mesmo, mas chega num ponto em que a pessoa fica perdida, né? O certo seria que a família realmente abraçasse, a esposa dele, eles estão juntos ainda? Acho que estão, né? Porque é um relacionamento, assim, um tanto moderno, não é mesmo? Para que ele realmente tivesse um apoio psicológico e tudo mais.
Isso precisa, ele está pedindo ajuda, ele está dizendo que Deus está apoiando, logicamente, mas eu acho que é um conjunto aí para que esse menino consiga seguir o rumo que ele quer. Eu estou vendo aqui, ele tem Ele tá bem 294 milhões de seguidores. É interessante ele ter essa liberdade também de postar o que ele quiser nas redes sociais, né? Isso. Porque geralmente quando a pessoa tem muito, passou de 1 milhão, já tem assessoria, né? Então é interessante Mas também. eu acho que é uma coisa meio que sem controle, sabe? É dele. Ele não aceita, né? Eu acredito que seja assim. Caramba. Eu vejo isso como um grito de socorro. Eu Isso, acho também que acredito. realmente ele precisa e tomara que ele encontre isso que ele está buscando, essa alegria, essa paz, esse prazer Deus de viver. ajude, né? E um outro assunto que foi muito comentado nas redes sociais, na internet, vocês lembram do Guilherme Fontes, o Alexandre? Claro, é da nossa época, Meu gente. Deus, eu morria de medo desse moço. Porque da também. viagem, Da né? viagem, Tá gente. reprisando, eu acho, essa novela. Gente, a Globo já reprisou sei lá quantas vezes, de tanto É sucesso. sempre sucesso, E né? a gente tá vendo uma cobra ali. Enfim, ele mora hoje na Gávea, que é um bairro meio afastado, assim, bem arborizado. Ele falou que é meio no meio do mato. No meio do mato. E o que aconteceu? Ele foi picado por uma cobra. Meu Deus. Nossa! Mas ele mora então num lugar que tem mato. Isso, tem mato. Ele falou que sempre recebe visita dos animaizinhos, bichinhos e tal. E dessa vez uma jararaca, gente. Pelo amor de Deus. Uma jararaca pegou o Alexandre. Meu Deus. O Alexandre da viagem. Mas ela tá morta aí, será? Aí tá morta. Ai, que horror. Teve que matar. Enfim, ele... Só tira foto, eles falam, né? Não precisa matar o bicho. Ele comentou isso, porque o que deve fazer? Ele tentou conscientizar as pessoas. O que deve fazer num momento desse, né? Uma picada de escorpião, cobra? Primeiro, buscar ajuda. Né? Não é igual o filme que tem que ir, vai lá, tem que chupar onde a cobra não existe isso, larga a mão disso. Mas tenta identificar o que aconteceu. Ele até sugeriu de levar a cobra, mas acho que é mais seguro tirar uma foto. Isso mesmo, sei, verdade. Né? Tira uma foto, identifica, leva lá até onde você vai buscar socorro para saber qual o antídoto que você vai receber. Nossa. Mas ele tá bem, ele falou que ficou tranquilo, que doeu muito, mas que ficou tranquilo. As pessoas em volta dele ficaram desesperadas. Ele que acalmou. Não, gente, tá tudo bem, tá doendo, mas tá tudo bem. Não, e se é um condomínio, né, onde ele mora, então quer dizer, tem idosos, tem crianças e tudo, né? É mais preocupante ainda. Gente, mas morar no meio do mato tem isso, né? Tem, você tem que aceitar, né, gente? Porque pode também querer matar o bichinho, gente. Ai, que horror. Sei lá por que mataram, joga, não coloca ele tá no ambiente dele, as pessoas que estão invadindo o ambiente do tirar animal. Foto e filmar, que eu acho que aí já dá pra saber qual que é o bicho. Pois é, já leva, né, a pessoa já vai identificar. Mas é isso, eu vou seguir de olho lá, qualquer novidade, venho aqui e conto pra todo mundo. Amanhã eu tô de volta. Eu fiquei brava. Não, eu fiquei bravo por causa do bicho, mas também desesperado, gente. Mas e a jararaca? Ai, por isso que eu não consigo morar no meio do mato. E a jararaca é uma cobra venenosa, né? Você mora num apartamento lá em cima, Nossa, né, lá em amigo? cima. Pra cobra subir, gente, tem várias opções antes. Ela desiste. Eu tento morar lá em cima pra ficar longe. Ainda bem que cobra não voa, né? Só faltava, pelo amor de Deus. Bianchini, muito obrigada por hoje, gente, viu? Obrigado. 2 horas estou na Nativa, hein? Ah, legal. Todo mundo ligadinho na Nativa, gente, daqui a pouquinho. Olha, daqui a pouco também a gente volta trazendo as notícias direto da Band Vale FM com a Carol Serra e mais sobre cuidados com a pele agora no inverno com a Vale Infusões. A gente volta já. É uma Hilux que o Vale Cap está sorteando tudo. Essa semana tem uma Hilux Diesel mais 100 mil reais, é pra sair montado. Uma Hilux Diesel mais 100 mil em dinheiro. No primeiro sorteio, 11.600 reais. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. No Super Giro, 30 prêmios de 2 mil reais. E no quarto sorteio, uma Hilux mais 100 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Bastidores da política. Opinião de quem entende do assunto. Análises dos principais fatos. Destaques da economia. Diferentes pontos de vista. Tudo o que acontece no mundo é aqui no Band News. São João é raia até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do modão é sempre São João. De
volta, a gente aqui conversando no estúdio com essa imagem linda. Olha como o nosso litoral é lindo, né? Verdade. Se eu não me engano, é Caraguatatuba, neste momento, 25 graus, bem ensolarado, sem nuvem no céu. Hoje a máxima é de 25, amanhã de 27. Teremos uma semana aí bem bonita, viu, gente? Aproveitem. Inclusive, até sábado vai ter bastante sol entre nuvens, temperaturas de 25 e 27 graus. Um beijo para você do Litoral Norte, que curte o programa. Estamos com saudade de fazer programa ao vivo com vocês por aí, viu? Segura que já já a gente volta. Mas antes, a gente vai conversar aqui com vocês, né, sobre os cuidados com a saúde da pele, com a Vale Infusões. Hora de checar o resultado final da nossa enquete. No inverno, a gente abusa do banho quente. Você percebe também que você tem mais problemas com a pele? Essa era a perguntinha que você respondia, hashtag sim, hashtag não. E para finalizar, então, 85% aumentou, hein? Dizendo que sim. Então, o programa de hoje é para responder suas perguntinhas, para cuidar da pele, com certeza. E a nossa conversa aqui no estúdio é hoje com a médica dermatologista, a doutora Fernanda Caldeira, tá? Ela é parceira da Vale Infusões e está conversando com a gente sobre isso, os cuidados com a pele. Tem mais uma perguntinha, vamos ver. Estou aqui nas Colinas com a Júlia, que neste inverno, e geralmente no inverno, tem cuidados diferenciados com a pele. Sim, então, como minha pele ela é bem seca, é uma pele difícil, então eu faço bastante atividade física, eu tenho que estar sempre lavando e passando um creme suave, né, que não seja muito grosso, porque acaba dando mais oleosidade. E eu não posso deixar isso, eu tenho que manter hidratado. Então, um creme mais leve só para manter hidratado e não deixar esse frio ressecar totalmente a pele, né? Fala da hidratação na pele. Agora no inverno, ela pode evitar doenças ou problemas? Sim, principalmente, obrigado pela pergunta, Júlia. Sim, ela pode evitar principalmente quem, como eu já disse, algum problema de base, né? O prurido, a coceira, por mais que a gente lave a mão, tá suja, né? Provocou uma ferida, pode evoluir para algo mais grave, uma infecção de pele. E a escolha do hidratante, né? Se é uma pele mais oleosa, você pode mudar o seu veículo. Ao invés de usar em creme, você pode usar um sérum, por exemplo, alguma coisa mais leve para ela que pratica atividade física, transpira e lava com muita frequência, não precisa usar algo muito pesado, né? Vamos agora às participações que estão chegando ao vivo. Obrigada, viu? Você que está mandando, de todas as cidades aí da nossa região. A gente adora a companhia de vocês. A gente vai ver a pergunta da Raide Faria. Ela escreveu assim, olha só, doutora, meu filho ficou mal esses dias com hidradenite. Identifiquei agora no programa. Olha só que importante, que né? Trazer esse assunto aqui com a Vale Infusões, que tem inclusive, Raide, tratamento específico, tá? Para hidradenite. Ela agradece a gente, estamos iniciando o tratamento de emergência com a dermatologista, né, da Vale Infusões. Vamos procurar a Vale Infusões. Que legal. Que legal. Vou até passar então um contato já da Vale Infusões para você. Não sei se você já está seguindo, é @Vale Infusões, tá? Vai lá, Raide, com o seu Instagram e já segue eles, entre em contato e marca a consulta. A Isabel Cristina está comentando aqui com a gente também, olha, meu filho tem escamação na pele, a dermatite tópica, e com rinite aumenta muito. Fica escamação até perto dos olhos. Doutora, eu não sabia, tem ligação de uma coisa com a outra? Sim, sim. A dermatite atópica é uma condição que tem relação com a parte respiratória. Então, a maioria dos pacientes tem um antecedente de asma ou bronquite, rinite, crises frequentes. Então, a gente sempre fala, tratar a parte respiratória, a pele consegue melhorar junto. Então, uma crise respiratória desencadeia a crise na pele. E esses pacientes de dermatite atópica, eles já têm uma pele mais seca do que o normal, quando eles principalmente estão fora da crise. Então, para eles, o cuidado é dobrado, com banho curto, morno, sem uso de bucha e um tipo específico de sabonete, que ele não tem o tenso ativo, que a gente chama de Sindet. Não dá aquela sensação de repuxamento quando a gente usa. Então, é um sabonete que ele limpa, mas ele não tem sabão, não tem aquela parte que deixa a pele ressecada e repuxando. Oh, que interessante. Então, aí as dicas, né? Doutora, vamos ver se a gente consegue ajudar a Nanda. Ela mandou até uma foto, ela é de São José. Ela disse que tem urticária espontânea e nesses dias frios tem crises toda noite. Ela até tirou a foto dos calombos pelo corpo e diz que queima. Estou seguindo a base de antialérgicos. E ela pergunta se tem alguma solução. Sim, se realmente o diagnóstico está correto de urticária espontânea crônica, existe imunobiológico para isso também. Olha. Então tem que ver se o diagnóstico está correto, porque como o próprio nome diz, ela é espontânea. Se o frio está desencadeando, provavelmente pode não ser uma espontânea. O frio, a gente já está vendo que o frio está desencadeando.
Então pode ser um outro tipo de urticária colinérgica que a gente fala que tem relação com a temperatura. Então a primeira coisa, fazer o diagnóstico correto e se realmente for urticária crônica espontânea, tem tratamento com imunobiológico também. Perfeito, olha só, Instagram para você então marcar sua consulta na Vale Infusões, vamos lá, @Vale Infusões, lá tem todos os contatos, tá bom? Já vamos resolver de vez isso com a Vale Infusões. A Fátima, um comentário que ela fez, da perguntinha, né? Sim, ela tem mais problemas de pele. Percebo que minha pele fica bem ressecada nos braços, pernas e rosto. Prefiro verão, a gente também. Os dois aqui tá morrendo de saudade do verão, viu, Fátima? Ela colocou entre parênteses, Nossa. a gente apoia, viu, Fátima? Com certeza. A gente gosta mais. Pergunta da Luciana de Guará. Tive hidradenites supurativa nas axilas. É horrível, muito doloroso. Fui a um dermatologista e, além do tratamento adequado para isso, ele me indicou depilação a laser, né? Que foi que a doutora disse aqui também no programa, Luciana. Depois que realizei a depilação a laser, a hidradenite nunca mais voltou. Olha. Mesmo usando mais lâminas nas axilas, a hidradenite pode voltar? É a pergunta dela. Lembrando, é uma condição crônica por definição, então existe o risco, né? A gente não fala hoje em cura, a gente tem controle das crises, da dor, que por incrível que pareça, a principal queixa do paciente é a dor, não é a secreção, não é o odor, é a dor. É o controle da dor principalmente e de possíveis lesões que são inestéticas. Então, lembrando, é uma condição crônica, ela pode voltar. A depilação, os medicamentos ajudam muito o paciente a espaçar a crise ou fazer crises mais leves. E alguns pacientes raros ficam anos sem ter lesões e consideram-se curados. Perfeito. Tem perguntinha agora da Rosângela. Obrigado pela participação, minha querida. Ela quer saber sobre desidrose. Diz que o filho dela tem, é horrível, as bolhas saem da pele, estouram. E ela está falando que o pé fica em carne viva. Oh, meu Deus. Doutora, como evitar a volta dessa desidrose? Pois ela ouviu dizer que não tem cura. É verdade? Está participando do sorteio que a gente vai fazer no próximo bloco, tá bom? Hashtag falando nisso é um par de convites do Cinemark que você concorre. Doutora, tem ou não tem? Rosângela, tem que ver realmente se esse diagnóstico está correto, porque ele pode confundir com outras patologias, principalmente com a psoríase. São muito semelhantes e às vezes confundem. E lembrando que essa condição, não da psoríase, da desidrose, ela é mais ligada ao verão, porque ela pode estar relacionada ao excesso de suor e também relacionada ao emocional. O paciente sempre fala que quando ele está mais nervoso, ansioso, começam a aparecer, são microbolhas, né, que coçam muito e melhoram quando elas estouram, começam a descascar, às vezes inflamar. Então, tem que ver se esse diagnóstico realmente está correto. Não tem cura, tem controle, assim como a psoríase, que é o que mais se confunde com ela. E aí você pode dar uma passadinha lá na Vale Infusões, entrar em contato com eles, para marcar uma consulta e ter realmente o diagnóstico correto, tá bom? Tá aqui para você o Instagram da Vale Infusões, que fica em São José dos Campos. E aqui a Vale Infusões não tem só o tratamento para essa doença inflamatória, mas para outras também, tá bom? É uma clínica, é um centro de terapia imunológico especializado em doenças autoimunes. Então, doutora Fernanda, a gente agradece demais a sua presença aqui. Foi um programa muito legal e esclarecedor, né, gente? A gente se surpreendeu. Muito. Né, com o número de diagnósticos de pessoas falando sobre a desidrose. Obrigada, eu que agradeço o convite e uma boa tarde a todos. Valeu, doutora. A gente vai para a Rádio Band Vale FM agora conversar com a Carol Serra, que traz um destaque do jornalismo, Carol, que quando eu ouvi na rádio, eu fiquei com uma certa culpa, sabia? Porque muitas vezes a gente tem esse hábito e nem imagina. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, Lucas, Águida, a doutora Fernanda que está aí, para você que está assistindo o programa. Lucas, vou te falar que eu também sinto essa culpa, mas a gente vai ter que ver, né? Vai ter que retomar e saber o que a gente faz para melhorar isso. Você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente, joga papel no vaso? Olha, primeiro eu vou te falar por que isso não é legal, porque a Sabesp, ela fez um alerta para a população sobre os prejuízos causados pelo descarte irregular do lixo na rede de esgoto. E segundo a companhia, o descarte de resíduos inadequados ainda é responsável por aproximadamente 85% dos casos de entupimento nas tubulações de esgoto na região do Vale do Paraíba. Recentemente, um caso chamou atenção em São José dos Campos. Um bloco de concreto foi retirado de dentro de um poço no bairro Urbanova. Pois é, mas sabe
quais são os materiais que mais provocam entupimento nas tubulações e que a gente sabe que geralmente a gente joga? Pois é, papel higiênico é um dos ganhadores. Mas tem gente que joga outras coisas também, como absorventes, bituca de cigarro, embalagens, fio dental, fraldas descartáveis, óleo de cozinha, preservativos, sacolas plásticas, enfim, são muitas coisas que o pessoal não tá sabendo que a gente precisa fazer o descarte correto, né? A gente não pode jogar nas redes de esgoto. Todos esses materiais, eles ocasionam grandes dificuldades para manter o transporte ali adequado dos esgotos para as estações de tratamento. O importante é que a gente separe sempre, né, o lixo e que a gente encaminhe através de coletas coletivas. No caso específico do óleo, é importante que haja a separação do óleo de fritura dos outros tipos de óleos também. O óleo de fritura, o óleo de cozinha, ele é muito prejudicial quando ele é descartado no esgoto, porque ele solidifica e aí ele não deixa absolutamente mais nada passar. Então é importante que a gente sempre esteja atento como é que a gente está descartando o nosso lixo, hein? E, Lucas, não joga mais papel. Pode deixar, vou ter esse cuidado. Fica dado o recado, né? Vou dar, bom recado pra gente. Como é que tá as estradas, né, minha amiga? Eu sei que tem muito movimento, tá tudo tranquilo agora? Pois é, tá tudo bem tranquilo. A gente já começa a falar de estradas agora, né? Porque afinal a gente tem um feriado que pode ser prolongado para muitas pessoas. Na BR-116, rodovia Presidente Dutra, o motorista faz uma boa viagem, mas atenção, tem bloqueios na rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 157, no viaduto de Jacareí, no sentido São Paulo. Para acessar o município, o motorista tem que utilizar a saída localizada no quilômetro 161. Já no quilômetro 158, em Jacareí, no sentido Rio de Janeiro, o motorista ele precisa passar ali, se ele for utilizar, ele precisa pegar o retorno do 154 para o sentido Rio de Janeiro, tá? Em São José dos Campos também tem bloqueio na esquerda, né, na via local, no quilômetro 153 também, sentido Rio de Janeiro. Agora a gente fala da Oswaldo Cruz, trecho que liga Taubaté ao Ubatuba, tráfego normal nos dois sentidos, tempo bom, boa visibilidade, só precisa ter um pouquinho mais de atenção por conta da neblina em alguns momentos, dependendo do horário que o motorista for seguir por lá, né? Na Floriana Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, o tráfego também está normal, o motorista faz uma boa viagem. E quem está na Rio Santos, com destino ao litoral, também faz uma boa viagem. Eu acho que se você se programar direitinho, esse feriado, se sair com antecedência, pode dar bom, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. Ai, a gente sabe que a previsão do tempo está colaborando, né, Carol? Então, com certeza, tem que se programar para sair, porque muita gente vai aproveitar esse feriadão. Obrigada, viu? Até amanhã. A gente vai rapidinho para o intervalo, no próximo bloco a gente volta com uma dica de passeio, gente, para toda a família, chique demais e mais bacana, de graça para você. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando, surpreendente, aclamado. Você está preparado? Opa, quase falei demais. Fique ligado, NIP agora também é... Prepare-se para o ronco dos motores, o peso das guitarras e a energia de um festival inesquecível. Dia 5 de julho, o Palácio Sunset recebe o terceiro Three Lions Bike Fest. Cerveja artesanal, comidas incríveis, expositores e 12 horas de puro rock, com J Conclusos, Almanac, Blackjack, Tuila Correia e Auto Rockers. Ingressos em queroingressos.com. Siga @Three Lions Bike Fest. Oferecimento Residencial Flora, mais um empreendimento HS Tressolde. Quem conhece, indica. Apoio, Grupo Band Vale. O seu noticiário das manhãs na tela da TV Band Vale. Bora começar o dia bem informado? Bora Vale, com Luiz Eugênio. De segunda a sexta-feira, às 8h15 da manhã. Notícias e quadros informativos para você não perder nada no seu dia. Eu vejo você no Bora Vale. Bora Vale. Oferecimento Trescom. 30 anos transformando negócios. Mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC. Há 20 anos construindo o novo com você. Novamente, de volta com você, ao vivo, agora 1h49, mostrando uma parte muito bonita de São José dos Campos. A gente está vendo aí a ponte estaiada, uma tarde bem ensolarada, 24 graus nesse momento, não tem nuvens ali no céu, no cantinho dá pra gente ver na imagem, né? Um dia muito gostoso e vai seguir assim durante a semana, na quarta, quinta, sexta, com temperaturas que podem chegar
a 26 graus, não só em São José, mas cidades bem próximas também, que é para você aproveitar esse feriado com uma dica muito legal que a gente vai te dar agora. Quinta-feira, dia 19, e vai até domingo, gente, o Guararema Jazz e Blues Festival, com 19 shows no total, né? E com artistas do Brasil todo. Gente, que legal, que oportunidade, né? Do ladinho daqui de São José, pertinho de Taubaté, Jacareí. Então, quem veio fazer o convite pra gente? Nada mais, nada menos que o prefeito da cidade, José Luiz Herodes Freire. Seja muito bem-vindo, mais conhecido como Prefeito Zé. Então a gente vai chamar você como você é conhecido, tá, prefeito? Pode ser? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer estar aqui. É Zé mesmo. É Zé. Se você falar José Luiz Herodes Freire, 80% dos munícipes de Guararema não vão saber quem é. É Mas mesmo? se falar Zé, todo mundo me chama de Zé. Pode ser Prefeito Zé, então? Para ficar um titico mais formal? Né, Zé? Oh, meu Deus, é tão engraçado chamar um prefeito de Zé. É, mas todo mundo chama, viu? Não se preocupe. Zé, então vamos lá. A gente sabe que esse evento último foi um sucesso. Vocês chegaram a ter cerca de 25 mil pessoas no último evento. Agora a gente quer saber desse, qual vai ser a expectativa, porque daqui a pouquinho vai falar sobre a programação, gente. Olha que tá variada. Fecha aqui pra gente ver. Chique. Meu Deus, vamos lá, prefeito. Em 2023, nós iniciamos um modelo, um escopo para a gente saber a aceitação. Tivemos nos 4 dias mais de 25 mil pessoas. E certamente vai mais gente dessa vez. O local é muito bonito, à margem do Paraíba do Sul, no Pau d'Alho, que é o Recanto do Américo, na entrada da cidade. Segurança total. Guararema é totalmente monitorada por câmeras, inclusive reconhecimento facial, faz parte da muralha paulista. Então, segurança para toda a família. Muita segurança também lá. Então, quer dizer, é um programa para o pessoal sair aqui do Vale, de São José dos Campos, ir para lá, passar um dia maravilhoso. Os shows começam às 15 horas. Mas eu vou dar uma dica para vocês. O final da tarde é imperdível. O cair do sol, as margens do Rio Paraíba, o Rio Paraíba lá é limpo, né? É muito legal. Som de primeira qualidade, luz de primeira qualidade, totalmente coberto, instalações. Você tem os food trucks com uma diversidade de alimentação e bebidas. E fora isso, você tem os comércios locais. A rua vai ficar fechada para as crianças, as famílias passearem na rua com maior segurança. Você tem os comércios locais que são excelentes também. E a qualidade dos músicos é uma coisa diferenciada. Vamos até destacar então, olha, começa às 15 horas da tarde, a partir de quinta-feira agora, tá bom? Todos os dias do festival começa esse horário. E é interessante a gente falar que é tudo de graça. Quem vai lá vai ter essa música de excelente qualidade, músicos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, e tudo sem custo nenhum. Custo zero para as pessoas. Um local agradável, todo coberto. Músicos do Brasil, músicos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Qualidade musical de primeira. E tudo de graça para as pessoas, né? Legal, com né? muita segurança, boa música, boa alimentação, um local maravilhoso. Eu acho que vai ser um grande sucesso essa nossa segunda edição do Guararema Jazz Blues Festival. Aqui, gente, tem toda a programação nesse... É como se fosse um convite, né? Lindo. Isso. Ó, quinta-feira começa às 3 com um artista de Guararema. Que legal. Né? E depois vai seguindo a programação. Para quem gosta, sexta-feira tem orquestra às 5 horas da tarde, nesse pôr do sol. Vai ser maravilhoso. Ai, foi hiper sugestivo, hein, prefeito? Muito legal. E o importante também, que eu acredito que esse tipo de evento, que é um evento de primeira qualidade, né, com toda a estrutura, também fomenta muito a economia de Guararema, né? Não tenha dúvida, hoje a gente está com 100% da ocupação hoteleira de Guararema. As pessoas vêm e já ficam, não só para o evento, já passa alguns dias. Guararema é uma cidade muito gostosa, muito tranquila, um clima excelente, pessoas acolhedoras, bons restaurantes, bons bares, bons passeios. Então as pessoas vêm para o festival e já ficam durante a semana. E fomenta o comércio, imagina, restaurantes cheios, hotelaria 100% ocupação, isso é muito importante para o nosso comércio. Começa com o Paulo Catarino. Paulo Catarino é de Guararema, um jazz maravilhoso. Ele veio para Guararema depois da pandemia e segue
durante os 4 dias, com atrações nacionais e internacionais de primeira qualidade. É legal a gente falar que no Instagram da Prefeitura Guararema, tá bem escrito para vocês aqui embaixo, tá bom? Você pode ter outras informações. Opa, tá aqui já. Isso, coloquei. @Prefeitura Guararema para você, tá bom? Não tem erro, pode seguir lá, tem tudo certinho, os horários, passo a passo também os dias, toda a programação para você acompanhar aquele artista que de repente você já conhece ou pode também conhecer. É interessante a gente destacar essa importância de colocar Guararema no mapa de grandes festivais de música, né? Não só aqui na região, mas do Brasil todo, né, prefeito? Não, sem dúvida. É muito difícil cidade que investe nesse tipo de festival de música. Eu acho que aqui na região a gente tem Campos do Jordão, que há muitos anos faz o festival de música clássica. Mas esse tipo de jazz, poucas cidades fazem. E é um diferencial. Muitas pessoas gostam e poucos lugares têm. Então, um programa muito agradável para as famílias. É uma oportunidade, na verdade, para quem ainda não ouviu, não apreciou o jazz, de começar a ter contato, né? Que é uma delícia. Além de toda essa programação musical, tem a gastronomia também, né, prefeito? A gastronomia de primeira qualidade. Eu vi que tem uns sanduichões lá maravilhosos para dar uma bocanhada. Nós temos, além dos comércios locais, você tem vários food trucks lá, que serve desde um bom vinho até um bom chopp, até um suco, hambúrgueres, fish and chips, porções, quer dizer, e tudo de primeira qualidade, viu? É uma boa oportunidade ir para Guararema, é um passeio muito gostoso e muito seguro. E eu sou suspeito, porque eu sou fã de jazz. Eu acordo já escutando jazz. No meu gabinete toca-se jazz o dia inteiro. Que chique, Conta né, pra gente qual é o seu preferido. Miles Davis. Miles Davis, que Miles legal, Davis. né? E com certeza vai ter esse repertório lá também com esses grandes artistas. Prefeito, muito obrigado por vir fazer esse convite ao vivo aqui pra gente. Sabemos que muitas pessoas aqui da região frequentam Guararema, que é uma cidade coladinha, muito bonita, aconchegante, e tenho certeza que vai ser sucesso. Parabéns, viu? Eu que agradeço vocês pela oportunidade e convido mais uma vez todos vocês. 19 a 22, depois da manhã, Festival de Jazz e Blues de Guararema. Não percam, hein? E vai ser sucesso, porque vai estar um tempo tão gostoso, gente. Não vai dar chuva, então, nossa senhora, depois volta aqui para contar pra gente como foi, tá bom, prefeito? Claro, obrigado. Vamos aproveitar agora para fazer o nosso sorteio, né, gente, de um par de convites para você que participou hoje do programa. Quem será que foi o sortudo ou a sortuda que ganhou os convites para o cinema? Isa, um beijo no seu coração. Daqui a pouquinho a gente conversa com você, tá bom? Olha, amanhã a gente volta com um assunto que todo mundo ama, cuidar muito bem da pele. Vamos entender o que é o procedimento Full Face com a doutora Regiane Carvalho. Claro que a gente conta com a sua companhia, viu? Fiquem com Deus. Obrigado pela participação de hoje e companhia também. Um beijo no seu coração. A gente se vê amanhã.